Oi, turma, espero que estejam todos bem. Vamos dar início ao nosso PET 6. Essa semana nós faremos 2 semanas juntas, a semana 1 e a semana 2, tá bom? Eu vou fazer uma explicação geral sobre alguns conteúdos que nós vamos precisar para a resolução dos exercícios, tá bom? Bom, nós vamos falar um pouquinho do que existe no núcleo da célula, que corresponde à molécula de DNA. Então, nós vamos detalhar um pouquinho sobre o DNA, para que depois nós possamos falar sobre os processos de divisão celular, que é o processo de mitose e o processo de meiose, que vai aparecer na semana 3 e 4 depois. Bom, quando nós falamos do núcleo da célula, lá no núcleo nós sabemos que existe a molécula de DNA. Essa molécula de DNA eu vou chamar de cromatina. Então, a cromatina nada mais é do que um filamento simples de DNA. Então, se eu falo assim, um dos componentes do núcleo celular é o DNA. Quando eu estou falando isso, ao invés de falar DNA, eu posso mencionar cromatina, que é o filamento simples de DNA. Quando a célula vai passar pelo processo de divisão celular, essa cromatina, esse DNA, ele vai se duplicar. Ele tem que se duplicar para depois mandar DNA para as células filhas. Então, a célula, para que ela realize o processo de divisão celular, ela precisa, então, duplicar esse material genético. Quando esse material genético é duplicado, nós passamos a chamar a cromatina de cromossomo. Então, o cromossomo nada mais é do que o DNA duplicado, é um filamento duplo de DNA. Aqui, olha, eu tenho um filamento de DNA, duplicou desse lado o outro filamento de DNA. Para que esses filamentos não fiquem soltos, existe uma estrutura aqui. Essa estrutura é chamada de centrômero, formada de proteína, vai segurar esses filamentos de DNA, para que não vá um para cada lado. Esse centrômero, a posição dele é variável, pode ficar no centro, pode ficar um pouco afastado do centro, quase na ponta, ou ele pode ficar na ponta. Então, a posição desse centrômero é uma posição variável. Então, o que nós temos aqui, ó? O cromossomo, então, é um filamento duplo de DNA, é o filamento duplicado. Além do DNA duplicar, no momento da divisão celular, esse DNA, ele vai condensar. Condensar, se eu pegar isso daqui e for observar, ele fica o quê? Todo enroladinho, parecendo uma espiral, espiralado, né? Então, ele fica condensado, todo enrolado. Então, a cromatina é um filamento simples de DNA, quando a célula não está em divisão, e o cromossomo já é o filamento duplo de DNA, é o DNA duplicado e condensado, que é a melhor forma para se visualizar a molécula de DNA é quando esse DNA já está duplicado e está condensado. Além do centrômero aqui, olha, que vai segurar essas fitas de DNA são chamadas de cromátides irmãs. Então, um cromossomo, na verdade, ele vai ser formado por 2 cromátides irmãs. Cada cromátide irmã, cada braço do cromossomo, nada mais é do que uma molécula de DNA. Aí, o que nós temos? É muito comum falar assim, a espécie humana, ela vai ser formada por 46 cromossomos. Isso significa que no núcleo das nossas células, nós temos 46 cromossomos, ou seja, 46 moléculas de DNA. Cada cromossomo corresponde a molécula de DNA, né? No caso, 2 moléculas de DNA. Esse número de cromossomos, ele vai variar de espécie para espécie. Espécie humana tem 46. O milho tem 20 cromossomos. O camarão, 274 cromossomos.
Esse número que eu estou falando corresponde a uma célula diploide, a uma célula somática, quando eu tenho o parzinho de cromossomos. Então, uma célula diploide, que é uma célula 2Ns, diploide ou somática da espécie humana, célula muscular, óssea, sanguínea, célula epitelial, tem 46 cromossomos. Quando nós vamos formar os gametas, gameta, óvulo e espermatozoide, são haploides. Então, o gameta tem metade, ó. Se 2Ns vale 46, N vale 23. Por quê? Tem 23 do óvulo, que vai juntar com 23 do espermatozoide e restabelecer o número 46 da espécie humana. Se fosse um pé de milho, o pé de milho, ó, 2Ns igual a 20 cromossomos, a célula diploide. Quando vai formar gameta, o gameta feminino, o gameta masculino do milho, tem o que? Metade. Se 2Ns vale 20, N vale 10. Porque na hora que juntar 10 do gameta feminino com 10 do gameta masculino, restabelece o número da espécie, que corresponde a 20 cromossomos. No caso da espécie humana, olha, nós temos 46 cromossomos. Esses cromossomos, eles vão ser encontrados em pares. Então, nós temos pares de cromossomos. São 23 pares, né? Par número 1, par número 2, são 23 pares. A representação do conjunto de cromossomos de um indivíduo, eu chamo de cariótipo. Então, o cariótipo é o conjunto de cromossomos do indivíduo. Então, tem o par número 1, par número 2, 3, 4, 5, até chegar no par número 23, para dar o total de 46. O parzinho número 23 é que eu falo que corresponde a cromossomos sexuais. É esse último par de cromossomo que vai ser diferente no homem e na mulher para definir se é do sexo masculino ou do sexo feminino. Se o parzinho número 23 forem dois cromossomos iguais, que nós chamamos de XX, eu sei que é do sexo feminino, que é uma mulher. Se o parzinho número 23 for um cromossomo maior, o outro é um pouco menor, que é o cromossomo XY, parzinho XY, eu sei que é do sexo masculino. Então, esse cariótipo é de um homem. Então, o cariótipo é o conjunto cromossômico de um indivíduo. Eu vou conseguir, se eu não tiver o par número 23, eu não consigo identificar se esse cariótipo, se esse conjunto cromossômico é de um homem ou de uma mulher. Agora, com o par número 23, que é o parzinho de cromossomos sexuais, eu consigo identificar. Se for XX, eu sei que é sexo feminino. Se for XY, eu sei que é sexo masculino. Bom, essa primeira parte, então, são conceitos. Aí depois, nós temos que falar da primeira parte de divisão celular. Como eu disse para vocês, os seres, a célula, os seres que compõem a célula, vão realizar o processo de divisão celular. Existe a mitose, divisão ou reprodução celular. Existe a mitose e a meiose. Só que antes de falar da mitose e meiose, nós temos que falar da intérfase. Alguns falam intérfase, aparece com acento, ou pode falar também interfase. Eu falo intérfase, né? A gente segue o que o professor falava. Então, a intérfase é o período de preparação da célula para ela poder se dividir. Então, antes de fazer o processo de mitose, antes de fazer o processo de meiose, essa célula vai fazer o quê? Ela vai se preparar para fazer a divisão. O que significa isso? Essa intérfase, ela vai ser dividida em 3 etapas. Etapa, fase, tudo a mesma coisa. Então, eu tenho a fase G1, a fase S e a fase G2. Na fase G1, que é a primeira fase, essa célula, ela vai começar a aumentar o citoplasma dela, a produzir proteína, a produzir lipídios, produzir as substâncias que ela precisa para fazer o processo de divisão. Então, ó, aumentou o citoplasma, aumentou a produção de proteína, ela está o quê? Ela está se preparando para realizar a divisão. Na fase S, a fase S
é a fase de duplicação do DNA. Então, vai aumentar a quantidade de DNA. Era a cromatina, um filamento de DNA simples, vai fazer o segundo bracinho ali, ó. Nós vamos ter as cromátides irmãs. Então, vai ocorrer a duplicação do material genético. Tem que duplicar para que depois possa dividir esse material genético para células filhas. Essa é a fase com maior duração durante a intérfase, porque demora essa duplicação do material genético, é uma fase muito importante. A hora que termina essa duplicação do material genético, a célula vai entrar na fase G2. A fase G2, ela retoma a produção de proteínas, finaliza o aumento do citoplasma, termina de produzir o que ela precisa, para depois ela iniciar o processo de divisão celular. Então, muita gente fala que a intérfase seria um período de repouso da célula, até pegadinha de vestibular. A célula não está em repouso, ela não está fazendo a divisão celular, não está fazendo mitose, não está fazendo meiose, mas ela está em intensa atividade, ela está produzindo proteína, ela está duplicando material genético, então ela não está parada, ela está em preparação para iniciar o processo de divisão celular. Então eu não posso falar que durante a intérfase a célula está em repouso. Agora, tem uma exceção aqui, por exemplo, os nossos neurônios, eles não vão passar por processo de reprodução. Os nossos neurônios, nós não vamos produzir novos neurônios, como acontece com outras células. Célula epitelial nós produzimos, células sanguíneas e assim por diante. A célula nervosa, como ela não vai passar pelo processo de reprodução, pelo processo de duplicação, né? Ela não tem a intérfase, porque ela não vai se preparar, já que ela não vai fazer o processo de reprodução celular, ela não tem que se preparar para fazer esse processo, já que ela não faz. Então, quando eu falo de uma célula nervosa, eu vou dizer que ela fica só na fase G1. Às vezes, você pode colocar que ela fica na fase G1, porque não vai acontecer duplicação de material genético, depois ela não vai reproduzir. Ou então, alguns dizem que é a fase G0. G0 porque ela permanece do jeito que está. Não ocorre duplicação de material genético, já que ela não vai fazer o processo de reprodução celular. Aqui eu coloquei a representação do gráfico só da intérfase. Depois, como eu disse, semana 3 e 4, nós vamos falar do processo de divisão celular, mitose e meiose. Então, o que nós temos? Quantidade de DNA em função do tempo. Aqui, olha, vamos supor que a célula tenha uma quantidade X de DNA. Então, G1 ela tem essa quantidade, está produzindo proteína, está aumentando o citoplasma. A fase S, é essa subida aqui, que é o momento de duplicação do material genético. Está passando de X para 2X. Então, é o momento de duplicação do DNA. E na fase G2, já está duplicado. Por isso, na G2, eu já encontro a quantidade de DNA em dobro, que é 2X. Na G2, ela vai finalizar a síntese, de proteínas para que aconteça depois a reprodução celular, que é como eu disse, nós vamos falar na próxima semana. Bom, esse é o básico dessa semana, o assunto é extenso, mas é o básico para que nós possamos resolver os exercícios. No formulário, eu coloquei na sequência, vão aparecer todas as questões, semana 1, na continuação já vem a semana 2, tá bom? Então, a questão número 1 está assim, Comente a frase: cromossomos e cromatina são dois estágios morfológicos dos mesmos componentes celulares de eucariontes. Vocês vão falar com as palavras de vocês. A cromatina é o filamento simples de DNA, quando a célula não está dividindo, e o cromossomo é o filamento duplo de DNA condensado, enroladinho, quando a célula está em divisão. Questão número 2. A seguir está indicado o número de cromossomos encontrados em gametas. Como eu disse para vocês, gametas são células haploides, células N, de algumas plantas mais cultivadas no mundo todo. Então, é número N de cromossomos, porque é de gameta. O feijão,
O N vale 11, o arroz 12, o tabaco 12 e o café 22. Sabendo que as células somáticas são habitualmente diploides, somática diploide, 2 N's. Então, eu tenho que pegar esse valor do N e multiplicar por 2. Quantos cromossomos devem ser encontrados, respectivamente, nas células somáticas de feijão, arroz, café e tabaco? Feijão, não tinha 11? Multiplicou por 2, 22 cromossomos. O arroz tinha 12, multiplica por 2, 24 cromossomos. O tabaco tinha 12, multiplica por 2, 24 cromossomos. E o café com 22 vezes 2, 44 cromossomos. Então, feijão 22, arroz 24, tabaco 24, café 44. Aí vem a próxima questão, questão número 3. Você é um cientista e está trabalhando em uma pesquisa onde deseja investigar células cancerígenas presentes no útero de uma paciente de uma clínica oncológica. Seu assistente de laboratório, ao fazer a coleta do material a ser analisado, esqueceu de identificar as amostras após a coleta. Ao chegar no laboratório, você percebe que existem 2 amostras coletadas, mas sem identificação. Ao ser questionado, o assistente informa que esqueceu de identificar as amostras, porém afirma que realizou a coleta de uma pessoa do sexo masculino e de outra pessoa do sexo feminino. Ao saber dessa informação, você realizou uma cariotipagem. Cariotipagem é a montagem desse cariótipo, né? Para identificar o sexo dos pacientes, para então poder analisar a amostra correta. O resultado da cariotipagem está representado nas imagens abaixo, identificadas como paciente 1 e paciente 2. Aí, olha, tem os 2 cariótipos aí. De acordo com seus conhecimentos sobre o assunto, identifique qual dos 2 pacientes é do sexo feminino. Justifique sua resposta. O que nós vamos olhar aqui, ó? O último parzinho de cromossomos, o número 23. O primeiro, ó, são 2 cromossomos iguais, do mesmo tamanho, XX. Do paciente 2, ó, um grande, que é o X, o pequeno, que é o Y, XY, sexo masculino. Então, o que eu sei? O indivíduo do sexo feminino é o paciente 1, porque o par número 23 eu tenho 2 cromossomos iguais, 2 cromossomos sexuais XX. Aí vocês vão falar com as palavras de vocês. Questão número 4. Leia a placa informativa presente em uma churrascaria. Então tá aí, javali, restaurante, churrascaria. Servimos carne de javali puro, animais com 36 cromossomos. Porcos e javalis são subespécies de uma mesma espécie escrofa. A referência ao número de cromossomos justifica-se pelo fato de que são considerados javalis puros apenas os indivíduos com 36 cromossomos. Os porcos domésticos possuem 38 cromossomos e podem cruzar com javalis. Desse modo, é correto afirmar que, então, o javali tem 36 e o porco tem 38. Se eu cruzar um javali com um porco, o javali, eu sei que o javali tem 36. Na hora que ele for formar o gameta dele, essa é a célula diploide do javali. Na hora que ele for formar a gameta, o gameta tem metade, então vai ter 18. A célula diploide do porco tem 38. Quando o porco for formar o gameta dele, metade de 38, 19. Então, ó, se eu cruzar o javali com o porco, 18 com 19, vai dar 37 cromossomos. Eu vou formar um indivíduo, então, com 37 cromossomos. Aí vem assim, ó, letra A. Os animais com 37 cromossomos serão filhos de um leitão ou de uma leitoa, mas não de um casal de javali. Então, olha, um indivíduo com 37 cromossomos, ele vai ser filho
de um leitão ou de uma leitoa, né? Um dos pais ali é leitão ou leitoa, mas não de 2 javalis. Porque se for de 2 javali, o javali tem 36. Então, 18 do macho com 18 da fêmea vai manter 36. Eu não vou misturar com o de ninguém. A resposta, portanto, é a letra A. Então, com 37 cromossomos, ele vai ser filho de um leitão ou de uma leitoa, mas não de um casal de javali. Porque se fosse o casal de javali, teria que manter o número de cromossomos da espécie, 36 cromossomos. Agora, essa foi a questão número 4. Continuando, na semana 2, só um minutinho. Na semana número 2, continuando, eu coloquei no formulário questão número 5. A número 5 está assim, ó. A figura abaixo representa cromossomos em uma célula somática que está sofrendo divisão celular. Então, olha, tem uma célula somática, então eu sei que é uma célula 2Ns, 2 cromossomos maiores e tem 2 menores aqui. Aí, o que eu tenho que analisar? Com base nessa informação, assinale a alternativa que contém o número correto de moléculas de DNA, cromátide, cromossomos presentes nessa célula. Primeiro, DNA. Ó, eu tenho cromossomos. Quantos cromossomos eu tenho aqui, ó? 1, 2, 3, 4. Cromossomo é a estrutura inteira, ó. Parece um X aqui. Então, eu tenho 4 cromossomos. Cada cromossomo vai ser formado por 2 cromátides. Então, ó, o cromossomo, ele é formado por 2 cromátides irmãs. Então, olha, se eu tenho 4 cromossomos, eu vou ter 8 cromátides, né? Porque cada cromossomo tem 2 cromátides, é só multiplicar por 2. Agora, cada braço do cromossomo corresponde a uma molécula de DNA. Então, se eu tenho 8 cromátides, eu tenho que ter 8 DNA, 8 moléculas de DNA. Por isso, a resposta é letra E. Cada cromátide, cada braço do cromossomo corresponde a uma molécula de DNA. Por isso, letra E. Questão número 6. O DNA apresenta diferentes níveis de condensação. Condensação quando ele fica enroladinho, conforme representado na figura. Aí vocês vão olhar na figura que começa com a fita de DNA, essa fita vem, aqui ela não está enrolada, aqui ela começa a enrolar, até ela ficar enroladinha aqui formando o cromossomo, que é a última etapa, a etapa F. Essa é a última. Aí está assim, ó. No momento em que o DNA de uma célula somática humana for visualizada no nível F, que é o último nível de condensação, está ocorrendo o processo D. Bom, se está acontecendo a condensação do cromossomo, nós temos lá no nível F, a última lá, toda enroladinho, essa estrutura parecendo um X. Isso significa que eu tenho o quê? Eu tenho DNA todo condensado, duplicado e condensado. Isso significa que a célula está no processo de divisão celular. Posso falar divisão celular, reprodução celular ou multiplicação celular, que é a mesma coisa. Portanto, a resposta letra B, multiplicação celular. A melhor etapa, o melhor momento para se observar o cromossomo, né, é durante o processo de reprodução celular. Como eu disse, posso falar divisão celular, reprodução celular ou multiplicação celular. Por isso, a resposta é letra B. Questão número 7. O gráfico a seguir mostra as alterações no conteúdo de ADN, que é o DNA, né? Aí está invertido, é porque vem de termo em inglês, durante o ciclo de vida da maioria das células. É esse gráfico que está representado aí, só que aqui tem o M, que é o processo de divisão celular. Como eu disse, vamos falar na semana que vem. Considerando-se que no tecido nervoso dos adultos não há reprodução celular, construa o gráfico
que representa a quantidade de ADN no ciclo celular dessas células e justifique a sua resposta. Gente, a célula nervosa, como eu disse para vocês, aqui ó, é a quantidade de DNA e aqui em função do tempo. Quantidade de DNA em função do tempo. Se a célula não passa por processo de divisão, então o que acontece? Ela tem uma quantidade de DNA, não precisa duplicar, continua do mesmo jeito. Ela é uma quantidade constante. Aqui você pode colocar que ela só tem a fase G1. Ou se colocar a fase G0, também fica correto. Esse é o gráfico, então, é um gráfico constante. Faz de conta que está reto aqui, tá? Pediu para justificar a sua resposta. O que vocês têm que falar? Que não tendo reprodução celular, não ocorre a duplicação do DNA. Porque se não vai reproduzir, para que vai duplicar o DNA? Então, não tendo a reprodução celular, também não ocorre a duplicação do DNA. Por isso que não tem a fase S e nem a fase G2. Aí falem com as palavras de vocês. Depois, número 4. Observe o gráfico a seguir que representa a variação, a questão número 8, né? Observe o gráfico a seguir que representa a variação da quantidade de DNA no núcleo de uma célula em função do tempo durante a intérfase. É esse gráfico aqui, ó, só não tem essa parte aqui. Então, é esse gráfico. Que fases do ciclo, letra A, que fases do ciclo celular estão indicadas em A, B e C? Então, A, fase G1, B, fase S, C, fase G2. B, que processos celulares acontecem em A e B? A, que é a fase G1, vai ser o crescimento, a diferenciação, a síntese de proteínas, o aumento do citoplasma. Falem com as palavras de vocês. E a fase S? A duplicação do DNA. Posso colocar síntese de DNA, produção de DNA, duplicação do DNA, tudo a mesma coisa. Bom, essa semana são essas questões. Foi tudo bem rapidinho, porque nós tivemos, isso veio a pedido do Estado, juntar as 2 semanas em uma única semana. Eu tentei, da melhor forma, passar as principais definições para vocês. Tentei explicar, claro, o básico de cada questão. Espero que vocês tenham entendido, pelo menos, o básico, a resolução das questões, que eu já fico muito contente. Tá bom? Até as próximas explicações. Fiquem com Deus e até a próxima semana. Tchau!